estão conosco para conversar sobre o mercado de trabalho e se ele é preconceituoso ou não. Eu sou Gustavo de Souza Borges, sou psicólogo organizacional e atuo com diversidade e inclusão étnico-racial. O tema que eu vou falar é a diversidade étnico-racial e como os preconceitos são nutridos, como eles são atacados. Falando um pouco sobre racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Ele, diferente do racismo individual, que é uma pessoa realizando uma ação racista contra outra pessoa ou outro grupo, e do racismo institucional, que é quando uma instituição age de maneira racista, o racismo estrutural é parte da própria estrutura, daí o nome, da nossa sociedade. Ele faz parte de como ela é composta e mantém os outros racismos durante o tempo. Alguns dos componentes do racismo estrutural são o direito, como o direito é construído e como as pessoas têm acesso aos direitos, a economia, como as relações econômicas ocorrem e como as pessoas têm acesso ou não aos bens da economia, e, por fim, o discurso, como as diferentes ideias surgem e como elas são mantidas. Um conceito importante para entender, principalmente sobre os discursos, é a polifonia. Esse conceito de Bakhtin diz que os diferentes discursos existentes na nossa sociedade compõem parte da forma como nós pensamos e da forma como nós sentimos. É por isso que uma geração tem algumas características, alguns pensamentos semelhantes, e pessoas com um histórico de vida semelhantes podem ter algumas semelhanças na forma de pensar. É claro que isso não é absoluto, inclusive porque não tem duas pessoas que tenham sido submetidas a exatamente a mesma polifonia, mas a forma como a diversidade traz inovação para as empresas é muito devido à forma como diferentes polifonias estão juntas na mesma sala de reunião. Além disso, nós temos também os vieses inconscientes. Vieses inconscientes são formas que nosso cérebro toma decisões rapidamente, porém sem utilizar todo o seu poder de processamento para tomar a decisão. Então, daí elas são inconscientes. Elas não usam o poder que a consciência traz ao nosso cérebro. Um dos vieses inconscientes é o efeito halo, a auréola no inglês, que faz com que nós avaliemos pessoas consideradas atraentes, consideradas bonitas, como possuidoras de outras qualidades positivas. Esse viés inconsciente é muito utilizado em propagandas, por exemplo, quando chamam uma pessoa famosa ou uma pessoa bonita para falar sobre um produto que não necessariamente ela tenha conhecimento para falar sobre aquilo. Nessa conversa eu vou compartilhar sobre o histórico do racismo e especificamente do racismo no Brasil, e vamos falar um pouco sobre como atacá-lo pensando no mercado de trabalho. Esses vieses inconscientes são informados pela polifonia e pelos discursos que surgiram e permanecem devido ao racismo estrutural, e nós vamos ver um pouco sobre eles, sobre a legislação e a economia atuando na nossa história. A partir do século XV e no século XVI, a principal detentora de poder de discursos era a igreja. E ela, na época, ao falar dos povos negros, disse que eles eram descendentes de Cã, um filho amaldiçoado por Noé, e que, por conta dessa afirmação, a sociedade como um todo afirmou que os povos negros não possuíam, e as pessoas negras, falando melhor, não possuíam alma, não poderiam, portanto, ser tratadas como seres humanos e poderiam ser escravizadas. Então, esses são os primeiros conceitos que nós podemos já chamar de racismo e que estão profundamente associados com a escravização das pessoas. Esse é o discurso da época. Mas e os outros processos do racismo estrutural? O direito e a economia. O direito era muito presente porque
a organização dessa propriedade que eram as pessoas escravizadas era constituída a partir da legislação dos diferentes países na época. Também a economia era fundamental, e um exemplo disso é a economia triangular, em que os países europeus produziam produtos manufaturados, vendiam na costa africana e vendiam para suas colônias. Na costa africana sequestravam as pessoas, vendiam essas mesmas pessoas como escravos nas suas colônias, e essa mão de obra gratuita era utilizada para produzir matéria-prima que era novamente vendida e utilizada nas manufaturas. Daí esse comércio triangular, que era o centro da economia na época e fazia do comércio de escravos uma atividade extremamente lucrativa. Esses processos vão continuando. No século XVIII, as ideias e os discursos racistas ganham uma camada pseudocientífica, em que o fenótipo, ou seja, características como a textura do cabelo, a cor da pele, o nariz e boca, são associados com raças, da mesma forma que Darwin separava entre raças os animais, e é criada uma hierarquia, em que os brancos estariam no topo, os povos asiáticos e indígenas abaixo, e na base dessa pirâmide racial estariam os povos negros. Haviam divergências entre os discursos racistas. Alguns falavam que uma miscigenação, ou seja, uma mistura entre essas ditas raças, geraria uma raça com as piores características ditas pelos pseudocientistas na época. Aí nós vemos claramente os preconceitos descritivos, ou seja, o povo negro é. E aí eram colocados adjetivos como se todos os representantes de um povo pudessem ter as mesmas características, e também os preconceitos prescritivos. Como eles são assim, logo eles são melhores para o trabalho X ou o trabalho Y, que são associações que infelizmente nós vemos ainda hoje. Essa relação entre a economia, o direito e os discursos continuam, e aí nós chegamos no período pré-abolicionista. Do ponto de vista econômico, a grande industrialização fazia uma pressão externa no Brasil para que a abolição chegasse, porque ao adotar o trabalho remunerado, o número possível de consumidores aumentaria. Também existe a luta abolicionista. É importante frisar os homens e mulheres negros e negras que trabalhavam para a libertação dos seus povos. E a própria pressão interna, que a possibilidade próxima da república surgia. E aí os conceitos de abolição e de república não estavam totalmente conectados, porque alguns abolicionistas, por exemplo, eram contra a república, porque acreditavam que ao ter na república um novo marco legal, ou seja, a legislação recomeçaria praticamente do zero, algumas batalhas vencidas do ponto de vista abolicionista poderiam ser perdidas nessa alteração da legislação brasileira. E algumas leis nesse período são muito interessantes. Entre elas, a Lei de Terras de 1850, que regulamenta as terras que poderiam ser obtidas apenas comprando do Império na época, e que são parte da explicação de por que no Brasil, especificamente em São Paulo, as populações negras estão na periferia da cidade, pois a periferia da cidade era menos observada e a lei de terras era aplicada com menor vigor. Então essa população que não era bem-vinda e portanto não conseguiria comprar
as terras e era relativamente raro também a condição econômica, que a condição econômica permitisse, fez com que essas populações fossem para a periferia da cidade. E aí nós temos outras leis, como a lei de ventre livre, a lei do sexagenário, que mostram essa disputa de discurso e disputa de poder. Tanto a lei do ventre livre quanto a lei do sexagenário, que são respectivamente de 1871 e de 1885, não tem grande impacto, pois os nascidos em 1871 só seriam com certeza livres aos 21 anos e pouquíssimos sexagenários existiam em 1885. Mas em 1888 chega a abolição da escravatura, em 1889 a proclamação da República. Aí nós passamos para essa virada do século em que teorias de embranquecimento eram muito presentes no Brasil, assim como em outros países. Existia o medo de que o país, por ter um alto nível de miscigenação, tivesse seu desenvolvimento impactado e, como resposta a isso, houve um incentivo à imigração, para que muitos imigrantes, e aí especificamente imigrantes brancos, chegassem e, através desse mecanismo, a expectativa era que o povo negro sumisse ao longo do tempo. Em 1934, nós temos a Constituição de 1934, que no artigo 138 afirma que a educação deveria ser feita com base nos conceitos de eugenia. A eugenia tem todos esses conceitos do racismo pseudocientífico que eu trouxe e o conceito muito específico de pureza. Então isso acaba concordando com essa teoria do embranquecimento. As pessoas chegariam um grande número de imigrantes, e esses imigrantes seriam ensinados na escola a não misturar os povos, e isso diminuiria, em tese, a quantidade de negros no país. Um ano antes, Gilberto Freire lança Casa Grande e Senzala, e nesse livro o discurso da democracia racial está presente. O discurso de que não existiam problemas raciais no país por conta da forma como os diferentes povos se organizaram, inclusive por conta da miscigenação. Nessa época tinha a discussão se a miscigenação brasileira geraria uma miscigenação positiva no olhar de alguns pseudocientistas, por ser uma miscigenação próxima à população branca, e outros falavam que isso não deveria ocorrer, mas de qualquer forma esses dois grupos concordavam que a grande chegada de imigrantes brancos iria eliminar os negros do país. Esse conceito de democracia racial ainda pode ser visto propagado hoje, quando a afirmação é de que todas as desigualdades do Brasil são de cunho social e não de cunho racial, quando uma série de estudos mostram que isso não é uma realidade. Em 1950, nos anos 50, a Unesco vem ao Brasil, realiza o que foi chamado de Projeto Unesco. Neles, entre outros, Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso estudam as relações raciais no Brasil e constatam que existe de fato o racismo no Brasil. Após isso, em 1964, ocorre a ditadura, então esse debate da questão racial acaba sendo tirado das grandes lentes, porque a ditadura tem um forte controle do discurso, mas os movimentos negros são importantes no processo de redemocratização. Em 1988 nós temos a atual Constituição, que declara o racismo crime inafiançável, e aí nós temos uma série de legislações que já surgem no combate ao racismo e também momentos de discurso, como o Fernando Henrique Cardoso, enquanto presidente, afirmando que existia um problema racial no Brasil, a lei que
diz que as instituições de educação devem ensinar sobre a África e sobre os povos negros. Também outras legislações, como a legislação de cotas e outras no combate ao racismo. Falando especificamente do combate ao racismo no mercado de trabalho, eu vou apontar aqui dois tipos. Nós temos políticas gerais. Essas políticas gerais vão pensando em racismo, pensando nos componentes que eu falei do racismo estrutural, elas vão alterar as estruturas, geralmente dentro de uma organização. Então nós estamos falando mais de racismo institucional, mas como os racismos conversam entre si, acaba tendo impactos no racismo estrutural, mudando a forma como reuniões são feitas, a forma como a gestão de pessoas ocorre, a forma da política salarial da organização, o que é considerado um líder ou uma líder. Então são alterações que impactam todos da organização para tornar a organização, por um lado, menos excludente e por outro, mais inclusiva. E nós temos também as ações afirmativas, que detectam a desigualdade racial do nosso país e fomentam o desenvolvimento de grupos minoritários ou minorizados, grupos que historicamente tiveram um menor acesso ao direito, discursos que tratavam esses grupos de maneira menosprezando-os e tiveram muitas vezes um menor acesso à economia. Então, através de cursos específicos, programas de desenvolvimento específicos, programas de mentoria, metas específicas para a contratação de profissionais negros, ou falando fora da diversidade étnico-racial, de mulheres, de profissionais LGBTQI+, isso aumenta a diversidade da organização. E dessas duas formas, tanto com as políticas gerais quanto com as ações afirmativas, a organização aumenta o número de polifonias presentes. Ela aumenta a capacidade da organização de inovar, porque pessoas de diferentes idades, diferentes históricos, diferentes formas de pensar produzem uma forma mais ampla de entender seus clientes, entender seus investidores, entender a sociedade de forma geral, trazer uma maior quantidade de soluções para problemas que surgem e assim tornar uma organização e, por fim, uma sociedade mais inclusiva, mais diversa e mais justa. Muito obrigado, que a nossa conversa continue. Até mais.